Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 13, última lição do terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Como você sabe, esse trimestre nós estudamos sobre os imitadores de Cristo e a lição de hoje nos diz o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Nós iremos estudar sobre a verdadeira esperança do cristão de estar eternamente com Cristo. E esta é a verdadeira esperança do cristão. E o seu maior objetivo, não apenas de sair desta terra, mas de estar com Cristo. Lembrando que o obedemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores DBD. Acesse www.obedemfoco.com e confira. Nós temos também uma série de conteúdos prêmios para você que é assinante. Se você já é assinante, você tem acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, para ter acesso a esse conteúdo, você precisa acessar www.obedemfoco.com e ser assinante do obedemfoco.com. Então você vai ter slides em PowerPoint, como esse que nós estamos gravando esta aula, sermões em PDF, curso básico de teologia, esse curso básico ministrado por professores todos formados em teologia, cursos diversos e muito mais. Acesse www.obedemfoco.com e confira. Muito bem, vamos para a nossa lição. O texto principal da nossa lição se encontra em Apocalipse capítulo 21, verso 7, diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós temos aqui uma expressão do próprio Deus, uma fala do próprio Deus, que aquele que vencer todas as coisas será filho de Deus, e Deus será seu Deus. O resumo da nossa lição nos diz: a comunhão eterna com Deus é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. Este resumo de lição ele é muito importante e eu sugiro ao professor que já inicie se detendo um pouco nele, porque ele traz uma verdade muito importante que geralmente é esquecida pelos cristãos. Olha só o que o comentarista está dizendo. A comunhão eterna com Deus é que é a esperança do cristão. Não é o lugar, entende? Nós não desejamos o céu pelo céu. Nós não desejamos o céu pelas suas ruas de ouro. Nós não desejamos o céu porque lá não terá doença, não terá mal. Não, nós desejamos o céu porque nós estaremos lá na presença contínua, nós estaremos de forma contínua na presença de Deus. O maior alvo do cristão por ir para o céu não é pelo céu, mas é por quem está lá, Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse 21, do verso 1 até o verso 5, e como de costume eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você já deve ter lido o texto. Nossa introdução. O crente é uma pessoa que tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor. Mesmo sabendo que a redenção da humanidade se concretizará apenas com o reino de Cristo, nossa esperança pelo céu não inviabiliza nossos esforços em prol de um mundo mais justo e bom. A palavra-chave aqui nesse slide, nesse texto, é reino. Reino. Nós temos que entender que o reino de Deus já opera em nós. Então, por causa da operação do reino de Deus em nós, nós temos o compromisso da construção de uma sociedade melhor. É óbvio que nós sabemos que a concretização de tudo isso se dará no reino de Cristo. Não se dará agora, mas como alguém que já tem o reino, que o reino opera em nossas vidas, que a vontade de Deus é feita em nossas vidas, nós temos sim o compromisso de construir uma sociedade melhor. Não faz sentido mais aquela ideia antiga e retrógrada que muitos cristãos tinham de que esse mundo realmente só vai de mal a pior.
A gente sabe que os males deste mundo são muitos e eles irão aumentar porque isso é bíblico. Mas isso é responsabilidade do mal. A responsabilidade do bem, do cristão, daquele que tem Cristo na vida, é de trabalhar pela construção de uma sociedade melhor. Lembra de Jeremias capítulo 29? Deus manda Jeremias escrever para o povo que estava na Babilônia lá, triste e desejoso de voltar para casa. Ele diz, olha, construam vinhas, colham as suas uvas, casem, se deem casamentos, construam casas, trabalhem pela prosperidade da cidade onde vocês morarem, porque na prosperidade dela vocês também serão prósperos. Porque eu sei o plano que tenho para vós, é o plano de paz, mas tem um tempo. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos o compromisso de trabalhar por uma sociedade melhor. Esse é um compromisso que o cristão deve ter e o professor deve explorar isso com seus alunos. Enquanto o céu não chega, continuamos orando e trabalhando pela manifestação do reino neste mundo. E esta talvez seja a nossa maior contribuição como igreja. Isso aqui é muito importante e o professor também tem que explorar isso com os seus alunos. A nossa maior contribuição como igreja neste mundo é fazer com que o reino que opera em nós, né, a vontade de Deus que opera em nós, seja manifesta para essa sociedade. Nós temos que trabalhar para que o caráter de Cristo que opera em nós seja manifesto na sociedade. Como, Melk? Criando bem nossos filhos, tratando bem nossas esposas ou respectivamente, né? Tratando bem nossos esposos, no caso das esposas, sendo honestos nos nossos negócios, sendo cristãos fervorosos, sendo cristãos corretos, éticos, morais, enfim. Nós temos toda uma gama de responsabilidades como cristãos, como cidadãos do céu para com esta terra. E como diz o comentarista, que talvez seja a nossa maior contribuição como igreja nesse mundo é fazer com que o reino de Cristo seja manifesto, o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça seja manifesta a essa sociedade através das nossas vidas, seja individualmente, seja através das nossas comunidades como igreja. Mas nós temos uma responsabilidade e talvez seja a maior contribuição que nós possamos fazer como igreja, que é de fazer manifestado o reino de Cristo, a sua justiça, o seu caráter, os seus valores em tudo que fazemos aqui nessa terra. A boa esperança, primeiro tópico, a esperança que destrói a angústia. Em um mundo onde o coração de muitos se encontra adoecido, Jesus declara aos seus discípulos que eles poderiam descansar em confiança e paz. As palavras de Jesus devem servir de grande alento a todos os corações atribulados, onde deve estar o fundamento da nossa fé, exclusivamente em Jesus. Nenhuma instituição, pessoa ou coisa deve ocupar o lugar do Salvador em nosso ser. Olha só, o primeiro slide é os dois slides se completam e isso é muito importante. Em um mundo onde o coração de muitos, e o professor deve explorar isso aqui com seus alunos, muito importante. Em um mundo onde o coração de muitos se encontram adoecidos, Jesus declara aos seus discípulos que eles podem descansar em confiança e paz. Por quê? Por que Jesus diz para nós, você que é meu discípulo, você que é meu servo, pode descansar, pode ficar em paz. Por quê? Porque a nossa fé é exclusivamente em Cristo. Qualquer pessoa vai ter condições de descansar em fé e paz se a sua confiança for no objeto certo, na pessoa certa, que é Jesus. Entenda que o comentarista está dizendo o seguinte, olha, a sua família, por mais importante que ela seja, ela não deve ser o centro da sua fé. Você não deve confiar que a sua vida será uma vida tranquila e de paz por causa da estrutura familiar ou financeira que você tem. Você não deve achar que
paz que você pode ter se encontra em uma determinada instituição religiosa. Não, todas essas coisas são passivas de erros, são passivas de se fragmentarem, mas Jesus não. Se nós tivermos a nossa confiança em Jesus, se a nossa fidelidade for em Jesus, nós podemos descansar. Em meio às turbulências desse mundo, em meio às guerras, às dores, aos tormentos desse mundo, nós podemos descansar. Por que que quando Jesus estava com os seus discípulos e o barco estava indo a pique e ele estava tranquilo dormindo? Porque ele não se importava com os discípulos? Não, óbvio que não, porque ele confiava no Pai. E ele sabia que aquela confiança no Pai, por mais que as tribulações avançassem, mas elas não os destruiriam. Fique claro ainda que somente por meio da fé podemos conhecer Jesus de Nazaré. Logo o busquemos em oração, adoração e louvor. E uma coisa que eu particularmente me cobro muito, e em nome de Jesus isso tem que melhorar na minha vida, e eu aconselho que deve melhorar na sua vida, é a leitura e meditação na palavra de Deus. Porque quanto mais nós nos alimentarmos desta palavra, melhor oraremos, melhor viveremos para Cristo nesse mundo. O caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas. Todas as visões proféticas sobre a vida eterna sempre apontam para um número dos salvos como multidões incontáveis. Na linguagem de Jesus em João 14:2, o lugar da morada do Pai tem espaço para acolher todos os seus filhos. João 14:2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo, olha, se na casa de meu Pai não tivesse espaço, eu já teria dito isso para vocês. Mas agora eu estou dizendo que lá tem muitos lugares e eu vou para lá preparar. E quando chegar o momento certo, eu os levarei para mim mesmo. Não serão poucos os filhos de Deus que herdarão o céu. É importante então compreendermos que apesar da difícil jornada para o céu ser cheia de renúncias e confrontos pessoais, miríades, multidões incontáveis habitarão na morada do Pai. Mateus 7:13-14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. E que é importante nós refletirmos sobre isso. De fato, o apóstolo Pedro diz que não é sem luta que o cristão herda a vida eterna. Quando ele diz isso, não é que o cristão luta para ter a vida eterna, não. Ele herda a vida eterna passando por lutas. Jesus é quem nos salva, mas a nossa vida é de confrontos com nós mesmos, porque muitas vezes o principal sabotador das nossas vidas somos nós. Muitas vezes o principal sabotador do nosso compromisso, dos projetos que a gente faz de ser mais crente, de buscar mais a Deus, de amar mais as pessoas, de orar mais e ler mais a Bíblia, somos nós mesmos. Então a nossa vida é uma vida de luta e nós precisamos entender isso, que estas lutas elas acontecem e que nós devemos pouco a pouco, dia após dia, renunciar a nós mesmos, confiando em Cristo para sermos vencedores. Celebremos, o inferno perdeu, viveremos eternamente com o Rei do Universo, em paz, contentamento eterno. Isso é verdade. Então, nós certamente em Cristo somos mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo. O melhor do céu é Jesus. Eu acho essa ideia maravilhosa. O que leva as pessoas a desejarem ir para o céu? Nós já falamos isso lá no resumo da lição. Um relacionamento contínuo, edificante e amoroso com o Senhor Jesus é a razão de almejarmos o céu. Olha, isso é muito importante. O professor deve explorar isso aqui com seus alunos, Viver com Jesus eternamente deve ser a razão de nossa fé cristã. Historicamente, todos nós já vimos muitos pregadores dizer assim: vamos para o céu, lá as ruas são de ouro,
os muros são de jaspes, enfim, as descrições mais maravilhosas, mais lindas que a Bíblia faz sobre o céu. E é óbvio que essa é uma linguagem antropomórfica para que a humanidade, para que o ser humano compreenda. Mas é óbvio que essa linguagem é uma linguagem hiperbólica, que não expressa exatamente aquilo que o céu é. O céu provavelmente deve ser muito mais maravilhoso de qualquer descrição que nós já temos dele, mesmo na Bíblia. Mesmo assim, o principal objetivo do crente por ir para o céu não é o céu, é quem está lá no céu. Pense, hipoteticamente, mas pense. Professor, aluno, raciocine comigo, pense. Hipoteticamente, mas pense. Imagine o céu com todas essas belezas que eu disse. Imagine o céu com todas essas grandezas que eu já disse e que tem na Bíblia. E agora imagine o céu sem Jesus, sem o Pai, sem o Espírito Santo. De que nos serviria? De que nos serviria? Se este lugar ainda servir a você, é porque você não ama Cristo, é porque você não ama a Deus. O objetivo do cristão por ir para o céu não é o céu em si, mas é quem está lá. É a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo. É o Consolador amado, é o amado Pai, é o Filho, Senhor e Salvador. São eles, ou é Ele, o Deus Trino, que nos faz desejar o céu. O nosso desejo pelo céu deve ser o mesmo desejo de irmos para a igreja, de irmos para as celebrações, estar na presença de Cristo. Por nenhum outro motivo, por nenhum outro bem, por nenhuma outra conquista, mas por estar na presença do Pai. Seremos conduzidos aos céus para experimentarmos uma existência junto do Salvador. Se alguém tem outra intenção quando se refere à vida eterna, certamente é um crente que não lê a palavra de Deus. Eu já até falei sobre isso, mas é muito importante que o professor explore isso com seus alunos. Se o nosso objetivo para ir para o céu não é Cristo, então está tudo errado. Está tudo errado. Estamos lendo a Bíblia de forma errada, estamos compreendendo as coisas da forma errada. Nosso maior objetivo, Paulo dizia isso, ele não se importava em viver ou morrer, porque se ele vivesse, ele estaria vivendo para Cristo. Se ele morresse, ele estaria com Cristo. Paulo nunca disse que ele estaria com o céu, com os irmãos no céu. Ele nunca pensou nisso, ele pensava em Cristo. O próprio Jesus, ele não falava, eu vou voltar para o céu, eu vou voltar para o Pai. Porque é uma pessoa que importa, não é o lugar que importa. E isso mesmo na vida pessoal, não são os lugares que se importam, são as pessoas que estão lá. Segundo tópico, o caminho para o céu. Conhecer o caminho, uma necessidade. Jesus adverte seus discípulos a respeito da necessidade de permanecermos no plano divino, sem desvios, rotas alternativas ou atalhos. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João 14:4. Tomé questiona ao mestre sobre o percurso a ser seguido. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Eu acho, muita gente critica o Tomé, mas eu particularmente acho a atitude do Tomé em todas as ocasiões muito sensatas, porque mesmo quando ele disse que só acreditava quando ele visse Jesus e os cravos, ele estava buscando, dentro das limitações dele, buscando ser satisfeito na sua alma por algo que fosse realmente real, né? E aqui ele está sendo muito honesto. Senhor, eu não sei o caminho, eu não sei para onde vai. Daí ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Nós não sabemos, Senhor, nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Ele está sendo muito honesto. Eu acho muito importante que nós, nas nossas ignorâncias, especialmente diante de Deus, sejamos honestos. Sejamos honestos para que nós possamos ter a clareza. Jesus corrige imediatamente seu discípulo e lhe orienta sobre a natureza cooperativa do reino. O Filho coopera com o Pai, a humanidade coopera com Cristo e todos viveremos juntos na eternidade. Existe um nível de responsabilidade pessoal nesse percurso de unidade com Deus.
Cada um precisa ser consciente de sua entrega e do nível de comprometimento com a guerra contra o pecado e a aproximação contínua com Cristo. Gosto dessa frase que eu destaquei aqui no primeiro slide. Natureza corporativa do reino. A salvação é individual? É. A salvação é Cristo que dá? É. Mas essa caminhada não pode ser solitária. Essa caminhada não é solitária. Professor, explore isso com seus alunos. Ninguém faz uma viagem sozinha com os prazeres que se obtém quando se faz com muita gente. Olha, é importante nós entendermos que a viagem deve ser em coletivo. É importante nós entendermos que a vivência nesse reino é cooperativa, é coletiva, é todo mundo se ajudando. Nós cristãos somos membros de um corpo. Nós não fomos chamados para sermos membros separados. Lembra do movimento desengrejado? Isso não funciona. Não funciona. O caráter do reino de Cristo é um caráter cooperativo, é um caráter coletivo. Entende? Não funciona. Nós precisamos entender que individualmente cada um tem responsabilidade, mas a vida não acontece no reino de Deus de forma individual. Jesus, o caminho. João 14,6 é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A afirmação que Jesus é a vida, e esta expressão com o artigo definido a vida, não se refere a qualquer vida de uma maneira subsistente, de uma mera subsistência biológica, mas da vida eterna. E aqui eu acho importante nós comentarmos sobre isso, o professor também explorar, que Jesus ele falou os 7 eu sou, né? Eu sou o pão, eu sou o pastor, eu sou a videira, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala eu sou, ele não está falando isso numa perspectiva contrária a outra. Ele não está falando numa perspectiva em oposição a outra coisa. Quando ele diz eu sou o caminho, ele não está falando em oposição a outros caminhos. Ele está dizendo que ele é o único caminho para o Pai. Não existe outro caminho. Quando ele diz que ele é a vida, ele não está fazendo oposição a algo limitado, a uma morte biológica, a uma existência meramente biológica, como diz o comentarista aqui, mas ele está dizendo que ele é a razão da vida. A vida sem ele é morte. E a vida que ele dá, ela é em substância, não é uma vida apenas meramente biológica como a de um animal qualquer. Não, a vida de Jesus é uma vida eterna. E a vida eterna, e muitos teólogos dizem sobre isso, não está necessariamente ligada à continuidade ou não, ainda que a gente entenda que sim, a vida eterna é continuidade, é para sempre, mas é mais do que isso, é qualitativa, é a vida de Deus. É o caráter de Deus em nós, é o caráter de Cristo em nós. O Mestre não apenas conquistou e nos trouxe a vida eterna, ele próprio é a síntese encarnada do céu que veio até nós. Já a declaração de Jesus como a verdade nos esclarece que ele revelou a totalidade dos conhecimentos divinos acessíveis a nós. Em Cristo nunca houve mentira, falácia, engano, apenas a verdade divina encarnada entre nós. Ao afirmar ser o caminho, Jesus assevera a toda a humanidade que não existe relacionamento com o Pai que se inicie pronto, perfeito. É preciso trilhar. A verdade é Cristo, o caminho é Cristo. Nós queremos viver a verdade, agrademos a Cristo. Queremos andar no caminho, obedeçamos a Cristo. Tudo em nossa história é processo, caminhada, percurso. Jesus, como caminho, nos lembra que devemos conhecer e prosseguir em adquirir sabedoria a respeito do eterno diariamente. Oséias 6:3 nos diz isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A comunhão com Deus é uma longa jornada composta de dores, angústias, mas sempre debaixo da graça e do amor. A conversão não é um pódio, mas uma largada para quem ainda não entendeu a riqueza da glória do Senhor. Eu já falei agora há pouco, né, que todo esse percurso
ele deve ser feito cooperativamente. Ninguém faz esse percurso sozinho, mas devemos entender que há um processo, que há um percurso a percorrer. E este processo nos leva ao aperfeiçoamento. No final dessa jornada nós seremos aperfeiçoados. Ajudando uns aos outros, nós aprenderemos, nos enriqueceremos em conhecimento de Deus. Compartilhando uns com os outros, nós aprenderemos a amar. Nós aprenderemos o que é a essência do céu, justiça, bondade. Nós temos uma jornada. O caminho para o céu é uma jornada. A vida cristã é uma jornada. E ela nos leva a Cristo. O acesso ao Pai. Não existe salvação sem comunhão. Quem deseja conhecer ao Pai, assentado em glória, precisa se tornar amigo do Filho. Nosso futuro eterno, cujo objetivo central deve ser viver junto ao Pai, só se tornou possível de concretização através da mediação do sacrifício do Calvário. Exatamente, nós temos uma jornada a percorrer, né, como eu já disse, e nós temos um destino eterno a chegar. Cristo é o caminho. Por que Cristo é o caminho? Porque o próprio Cristo diz que ninguém vai ao Pai. E isso aqui é muito importante. Cristo é o caminho, porque o objetivo é chegar até o Pai e não simplesmente chegar em um lugar geograficamente falando, mesmo que seja o melhor lugar de toda a existência. Não existe subterfúgios e jeitinhos. O reino de Deus e só teremos, o reino é de Deus e só teremos acesso em virtude da mediação do Filho. Por isso, a religião não salvará ninguém, o farisaísmo também não. É Cristo. E eu volto a lembrar aqui, né? Paulo sempre dizia que era em Cristo que ele vivia e era para Cristo que ele iria quando morresse. Jesus sempre dizia que era o Pai que ele obedecia, que ele fazia a vontade do Pai e que era para o Pai que ele voltaria. E isso nos faz sempre refletir. Nosso objetivo é Cristo. O nosso objetivo não é um lugar geograficamente falando. O nosso objetivo é Cristo. O nosso objetivo é Deus. E é em Cristo, através de Cristo, que nós chegaremos lá. Nada na religião, nada nas estruturas sociais poderá nos levar a Deus. Somente Cristo. Estas jamais serão as causas da tão grande salvação que nos transporta ao reino do Filho. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, nosso guia, o fim da nossa fé. É o começo e o fim da nossa fé. É o objetivo, o objeto da nossa fé. Jesus é tudo que nós precisamos. Terceiro tópico, a nova vida no céu. A nova estrutura de existência celeste. Precisamos lembrar de que o pecado não afetou apenas a humanidade, mas também a natureza como um todo. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Gênesis 3:18, né? Nós sabemos também que o apóstolo Paulo escreve isso em Romanos, de que até a natureza geme e espera o dia da redenção, porque o pecado afetou também a natureza. Por isso, como bem anunciou Paulo, a salvação conquistada na cruz não tem uma repercussão apenas sobre a humanidade carente de redenção, mas sobre toda a terra. Romanos 8:22-23 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? Toda a estrutura criada espera esse dia de redenção. E esse dia de redenção trará a restauração para toda a estrutura criada por Deus. O passado inteiro não será mais motivo de constrangimento ou tristezas. No céu, o contexto será de eterna alegria. A nova criação estabelecida pelo Altíssimo não será apenas mais jovem, mas também qualitativamente melhor. O melhor aqui neste caso é aquilo que vem do alto, que já carregará consigo
os plenos efeitos da operação da eternidade. Eu acho muito legal essa ideia de que a vida eterna, ela é mais do que uma vida sem fim. Ela é uma vida qualitativamente melhor. É uma vida em qualidade melhor do que qualquer coisa que nós já percebemos nesse mundo. A nova condição de comunhão celeste, a personalidade da nossa relação, a pessoalidade, melhor dizendo, da nossa relação com o Criador é aquilo que está destacado em Apocalipse 21:3. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com ele e ele será seu Deus. Sobre essa comunhão plena, as Escrituras falam de véu rasgado, imagem direta, não refletida ou embaçada, sem véu no rosto. Ou seja, será completa, será plena. A eternidade ao lado de Cristo, junto ao Pai eterno e debaixo da bênção do bondoso Santo Espírito Santo. Essa deve ser nossa única expectativa em relação aos céus. Muito interessante, nós já falamos sobre isso, mas nunca é tarde. Sempre lembrar que o nosso objetivo de ir para o céu, o nosso interesse é a pessoa de Cristo, é a Trindade Santa, é a glória de Deus e não o lugar em si. A verdadeira vitória. Vitória mesmo é viver para sempre com Jesus. Com Jesus, né? Não adianta viver para sempre sem Jesus. Tudo mais se torna significativamente quando se compara com a bênção insignificante. Né? Tudo mais se torna insignificante quando se compara com a bênção da comunhão eterna. Enquanto a maioria das pessoas guerreiam por futilidades humanas ou ambições carnais, nossa verdadeira herança é o Senhor. Nada se compara à comunhão, ao relacionamento com o Pai. Debater a respeito de galardões celestes, moradias ou status no mundo espiritual perde sentido quando comparamos com a certeza de que viveremos junto dele, com ele, para ele, por ele e para ele. Isso é verdade. Existe uma doutrina, sim, bíblica dos galardões, né? E há muita gente que diz que nós não seremos iguais no céu, mas certamente isso não é maior do que a comunhão com o Pai. Em resumo, nossa vida será um contínuo transbordamento divino para a glória do Altíssimo. Viveremos para sempre com o Senhor, em comunhão eterna com Ele. Mais uma vez, comunhão eterna é esse o maior objetivo do cristão. Nossa conclusão. Muitas pessoas não conseguem compreender o que há de mais importante em ir para o céu. Imaginam que uma questão relativa ao lugar em que ficaremos. E isso é fabuloso, é óbvio. Sem Deus é possível sentir o inferno até no Éden. Por isso a maravilha do céu é uma vivência de comunhão eterna com o Senhor Jesus. A conclusão arremata muito bem o que a toda a lição falou, o que nós comentamos. O céu, o maior prazer do céu não são as suas belezas, mas quem está lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário, o final de mais um trimestre, e nós agradecemos a você que esteve conosco até então e convidamos você a continuar. O RBD Foco continua para o próximo trimestre com mais conteúdo para você. Paz e bem a todos e até a próxima.